Imagina a seguinte situação, você está no seu quarto assistindo seu Netflix e de repente tudo para de funcionar. Você levanta, vai até a sala e magicamente tudo volta a funcionar. Depois você volta para o teu quarto na esperança de que a rede continue estável e tudo para de funcionar novamente. Aí você volta para a sala e de volta você consegue assistir tranquilamente. E você fica parecendo um idiota indo de um lado para o outro na esperança de que a rede não caia. Então pega um café, senta aí que em alguns episódios eu vou te explicar como toda a infraestrutura da internet funciona. Hoje especificamente eu vou te explicar como o seu Wi-Fi funciona e por que a sua rede Wi-Fi tem essas instabilidades. E por que você como programador deve saber essas coisas. Para não se tornar só mais um copia e cola código de chat GPT ou ficar fazendo vibe coding com IA. Afinal de contas, se você só faz isso, você provavelmente não é programador e provavelmente você vai ser substituído pela IA. E olha, antes de começar eu vou ser 100% sincero com você. Se você não tiver saco para uma explicação de como redes funcionam, provavelmente vai ser muito mais difícil para você dentro da área. É como eu sempre falo, a área da programação é uma área de aprendizagem constante. E eu repito essa frase, aprendizagem constante. Se você não tem saco para aprender constantemente sobre um novo assunto que vai agregar dentro da tua carreira, provavelmente você vai desistir no meio do caminho. E sendo muito sincero, cara, se for para desistir, tu nem começa. É como eu falei no vídeo sobre se a IA vai ou não substituir os programadores. Se você não tiver um gosto pelo aquilo que você está fazendo, você provavelmente vai ser substituído sim. Afinal de contas, ninguém consegue sustentar um foco prolongado em um estudo de um assunto como redes, por exemplo, se não gostar do assunto. Agora que a gente já tem isso esclarecido um pouco melhor, volta lá e assiste o vídeo sobre se os programadores vão ou não ser substituídos por inteligência artificial e você vai entender algumas coisas bem importantes sobre o quesito de seguir uma carreira e o que vale a pena de fato seguir dentro de uma carreira, seja qual for, não só na área da programação. E se você está começando agora, tenta decidir por lá se vale a pena de fato você seguir dentro da área da programação e se é isso que você quer de fato para sua vida. Depois você volta aqui e a gente continua. Esclarecido isso, vamos começar. Eu tô aqui com o meu chimarrão e vamos começar definindo o que é a internet de fato. Muita gente tem uma noção meio mágica da internet achando que é as redes sociais ou o Google, onde você simplesmente faz uma pesquisa e tem um certo resultado. Ou o ChatGPT agora com essa nova ascensão, mas esses são somente serviços que eles são muito populares. A gente pode definir a internet como toda a rede de computadores, roteadores, cabos submarinos, satélites ou protocolos de comunicação, que é a forma que esses mecanismos físicos eles se comunicam entre si. É basicamente uma rede que conecta qualquer coisa a qualquer coisa em qualquer instante. Eu tinha até pensado em começar essa produção de conteúdo explicando da parte mais baixa do que a gente chamaria de cadeia alimentar, que seria os hardwares e como eles são montados e como que toda essa infraestrutura funciona no quesito de uma peça mesmo, abordando meios físicos de transmissão de eletricidade e tudo mais. Mas esse conteúdo é facilmente encontrado em vídeos como Reinventando o Computador, do canal Infinitamente, ou o guia mais hardcore de introdução à computação do canal Fábio Akita. Ou ainda, se você quiser ser mais hardcore como eu, você pode montar um sistema de coleta de dados em forma de redes e ir anexando vários artigos científicos visando tirar o máximo de informação de todas as fontes possíveis. O nome desse método é chamado Zettelkasten e você encontra também facilmente na internet aí como montar um e como conseguir extrair o máximo desse conceito. O que eu queria frisar aqui é que sim, esses assuntos mais estruturais eles são válidos se você for um cara meio obcecado pelo assunto como eu. No geral, saber um mínimo sobre esses assuntos já vai ser muito mais que o suficiente, muito mais que você precisa para atuar dentro da área da programação. Obviamente, esses assuntos eles ficam cada vez mais importantes quanto mais próximo você for trabalhar do hardware. Então, se você for trabalhar em codificação de hardware mesmo, ou se você for trabalhar em algum sistema de segurança crítico, programação para foguetes espaciais ou qualquer outra coisa do tipo, você vai precisar ter um conhecimento muito profundo sobre o hardware específico que você está trabalhando. E se você pretende trabalhar nessa área, cara, provavelmente você não deveria estar procurando um vídeo no YouTube, e sim uma faculdade para que você conseguisse se especializar no assunto com profundidade. Não vai ser ninguém como eu cagando regra na internet que vai conseguir te ensinar qualquer que seja o conteúdo que você vai aprender dentro de uma faculdade. Para nós, meros mortais que trabalhamos com web, fazendo CRUD, na maior parte do tempo, esse assunto ele não vai ter uma interferência mínima praticamente dentro do nosso dia a dia. A não ser que você seja um cara nerdola que nem eu, que vai gostar de fato de estudar esses assuntos só para ter o conhecimento. E eu faço isso só para ter o conhecimento mesmo. Ele não serve para quase nada, a não ser que eu vá montar alguma coisa, mas raramente eu me envolvo em algum projeto desse tipo para montar um hardware específico. Normalmente eu gosto de comprar as coisas já prontas e monto e faço o que dá para fazer com algo que já vem montado. Não fico recriando coisas do zero, porque afinal de contas é uma perda de tempo praticamente, a não ser que seja um hobby se eu montar essas coisas. Talvez se você for para a área de DevOps, passe anos trabalhando nisso a ponto de chegar em um cargo alto, algum momento você vai ter algum problema que você vai ter um insight por ter um conhecimento de hardware e daí você vai pensar, putz, cara, esse daqui posso resolver com aquele conhecimento lá específico. Mas no geral vai demorar muito tempo para que você de fato
entre em uma carreira de DevOps e se torne um cara de alto escalão para você ter que usar conhecimento de hardware para aplicar dentro de um servidor, por exemplo. Voltando ao assunto principal, você já se perguntou por que você não pode ir tão longe do teu Wi-Fi ou por que o teu fone de ouvido sem fio ele não conecta numa distância maior? A resposta é muito simples e está contida dentro da física, e se torna bem previsível quando você entende um pouco mais de como essa física funciona. Isso acontece porque toda rede sem fio utiliza de ondas eletromagnéticas para se propagar, ou seja, é da mesma forma que a luz viaja pelo espaço, e para surpresa de zero pessoas você não precisa de um cabo para enxergar cores e nem de um cabo para ouvir alguém gritando do outro lado da casa. Lembrando que isso é só um exemplo, porque existe uma diferença fundamental na forma que o som se propaga e na forma que a luz se propaga pelo ar. São coisas diferentes. O som ele precisa de um mecanismo, de um meio para se propagar. Normalmente vai ser pelo ar, ele não consegue ultrapassar o espaço. Já a luz ela consegue sim ultrapassar o espaço e por ser ondas eletromagnéticas e tem uma certa diferença entre essas duas coisas. Normalmente as ondas de luz que são perceptíveis para o sentido humano, elas ficam dentro de um range que a gente usa uma medida chamada Hertz para conseguir medir essa vibração. Ou seja, toda vibração eletromagnética ela é medida em Hertz, que é basicamente quantas vibrações caberiam dentro de um segundo, ou seja, quantas vibrações do ponto mais baixo para o ponto mais alto cabem dentro de um segundo, de acordo com a vibração de fato dessa onda. O espectro perceptível de luz para o ser humano ele fica entre 4,3 vezes 10 elevado a 14 Hz e 7,7 vezes 10 elevado a 14 Hz, ou se você preferir 430 THz a 770 THz. Isso é a frequência que o ser humano consegue enxergar as vibrações de luz que basicamente a grande maior parte dos seres humanos tem a capacidade de ver essas vibrações. Já para as vibrações de rede sem fio, normalmente a gente vai usar uma frequência muito mais baixa, o que a gente chama de frequências ultra baixas. Elas estão ali entre 3000 Hz e 3 vezes 10 elevado a 11 Hz, ou seja, 3 kHz a 300 GHz. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante. De acordo com os estados de vários países, existe um range em que cada rede sem fio pode operar e a gente começa a entrar também dentro de uma limitação física de cada frequência. Ou seja, existem frequências específicas para determinado tipo de comunicação e uma delimitação física para cada tipo de frequência. E também, da mesma forma que a luz é interferida por uma parede ou o som ele fica mais baixo atrás de uma parede, essas ondas eletromagnéticas também vão sofrer interferência. Se existirem outras ondas operando na mesma frequência, isso provavelmente vai criar uma interferência. Por isso você não deve de forma alguma deixar o seu roteador perto de um micro-ondas. Isso vai gerar uma interferência porque eles operam na mesma frequência de Hertz. As frequências mais baixas elas vão ter um alcance muito maior, uma direcionalidade muito menor do que as frequências altas, porém elas conseguem transmitir menos dados e elas também têm a capacidade de atravessar mais obstáculos. Já as frequências mais altas elas têm uma direcionalidade muito maior, ou seja, elas vão ser muito mais direcionadas para um foco específico de acordo com a antena que estiver sendo usada, porém o alcance delas vai ser muito menor, muito mais baixo, e a velocidade vai ser extrema. Quanto mais alta for a frequência dessa onda, mais dados ela consegue transmitir. E também, quanto mais alta for essa frequência, mais instabilidade ela cria, ou seja, ela pode ser interferida de uma forma muito mais específica por outras frequências que também estão no mesmo local ou por algum obstáculo que ela encontra no meio do caminho, como uma parede. Isso é física pura, por isso o teu Wi-Fi ele fica mais fraco dentro do seu quarto e ele tem uma velocidade muito maior na sala, porque você está mais próximo do modem e provavelmente não tem paredes para interferir o sinal. Por essa razão, a tua rede 5G ela é muito mais rápida também que a rede 4G. E agora vamos explicar um pouquinho melhor sobre essas redes 4G e 5G e quais são as principais diferenças entre elas. É um caminho natural, como a gente estava falando de gigahertz, a gente pensar que 4G seria um 4 GHz e 5G 5 GHz. Porém, é completamente o contrário disso. Normalmente 4G e 5G eles estão se referindo à geração da tecnologia e não à frequência da tecnologia. Essas gerações elas podem determinar um espaço de ranges que elas vão operar e normalmente eles são variáveis dependendo de se você está no interior ou se você está dentro da cidade grande. Confundir o 4G com 4 GHz é tipo você confundir o iPhone 14 com o iPhone 14 polegadas. Não tem sentido nenhum. Normalmente o 4G ele vai operar ali dentro de uma frequência de 700 MHz a 2,6 GHz. Mais uma vez isso depende bastante da região que você tá e da quantidade de antenas que vão fazer a cobertura desse sinal. Como eu falei, normalmente as frequências mais baixas elas têm um alcance muito mais longo. Então no interior a tua velocidade ela vai ser reduzida porque a frequência é mais baixa e você vai ter uma cobertura muito maior de sinal. Então dentro do interior, ou seja, no meio do mato, tu vai ter uma cobertura baixa, a tua rede vai ser baixa, porém o alcance da antena ele vai ser muito mais alto. Por essa razão tem menos antenas no interior, porque obviamente não tem tanta gente
morando lá, e se eles colocassem várias antenas para conseguir fazer uma cobertura de velocidade máxima no interior, ia gastar um dinheiro absurdo. Como não tem morador, obviamente as pessoas não iam usar com tanta frequência, logo o gasto seria muito maior que de fato os lucros, né? Então não faz sentido do ponto de vista de negócio. O 5G ele já é um pouco mais complicado. Normalmente ele vai operar em 3 bandas diferentes, que é a low band, mid band e a high band. A low band vai ser entre 600 MHz a 1 GHz, ela vai ter obviamente a velocidade reduzida, porém o alcance dela vai ser muito maior, como eu falei anteriormente. A mid band ela começa de 1 GHz e vai até 6 GHz. A velocidade que ela já é um pouco maior, porém o alcance ela começa a ser menor. Normalmente vai ser usada em cidades pequenas que precisa de uma velocidade um pouco maior por ter um número populacional um pouco mais elevado. E a high band ela começa em 24 GHz e ela vai até 60 GHz. Como é uma frequência muito elevada, ela vai ser uma frequência extremamente direcional. Porém a velocidade vai ser absurda. Você vai precisar de muita antena espalhada por uma cidade inteira para que você consiga fazer uma cobertura geral disso. E normalmente só vão ser usados em polos gigantescos, como é o caso da Times Square, que você vai encontrar essa frequência constantemente. No geral, essa é sempre a motivação do porquê as empresas elas continuam investindo pesado em torres 4G. No geral, não compensa você fazer uma cobertura de um canal 5G na velocidade extrema para um polo que ele não vai ter a necessidade dessa velocidade extrema. É tipo você usar uma bazuca para matar uma mosca. E essa distinção também de frequência, de quanto mais alta a frequência, maior é a velocidade, menor é o alcance, é visível dentro do seu modem. Normalmente os modems eles operam numa frequência de 2,4 GHz a 5 GHz. Como 5 GHz é uma tecnologia mais recente, existe a probabilidade de você não ter essa tecnologia no seu modem. Mas caso você tenha, provavelmente você já notou que quando você conecta no 5G, a velocidade ela é muito mais alta. Porém, quando você vai para o seu quarto, ele desconecta automaticamente do 5G e volta para a rede normal bem rápido e você perde um pouco de velocidade. Normalmente isso é mais perceptível quando você está baixando alguma coisa. No geral, você não sente muita diferença porque para a maior parte das pessoas o 2.4G já é o suficiente. E aqui a gente começa a entender que nada na tecnologia é mágica, tudo tem um trade-off. Ou você vai conseguir maior alcance e, consequentemente, vai perder a largura de banda ou a velocidade. Ou você vai ter um alcance muito menor, mas a velocidade vai ser muito mais alta. Isso não é verdade só para redes, isso é verdade para qualquer área da tecnologia. Quanto mais você aumenta uma ponta, mais você vai ter que diminuir da outra. Tá, você já entendeu que as frequências mais altas, por uma limitação física, elas não têm um alcance tão alto. Mas por que a frequência mais alta define a velocidade que você consegue fazer um download, por exemplo? Antes de explicar isso, eu preciso explicar um pouco melhor como os dados ficam contidos nessas frequências. Dessa forma, a gente consegue ter uma noção um pouco mais ampla de como, de fato, a velocidade é interferida pela frequência que a gente está usando. Toda vez que você se conecta no sinal de rede, provavelmente o teu telefone vai enviar um sinal para o modem pedindo algumas informações e tudo mais, vai validar a senha para que você consiga, de fato, se conectar. E essas informações que o telefone envia para o seu modem, quando ele recebe, ele faz um processo de demodulação, que basicamente é extrair da frequência os dados. Quando ele envia dados para o seu telefone, ele faz o processo de modulação, que é basicamente converter os dados dentro da frequência para que o teu telefone consiga, na outra ponta, fazer essa demodulação e conseguir usar esses dados. Por isso que se chama modem. É modem de modulator e demodulator. Como o teu modem está fazendo a emissão de um sinal eletromagnético, normalmente ele faz algumas alterações para conseguir encaixar dados dentro dessa frequência. Normalmente essas alterações são feitas ou na amplitude do sinal, que é basicamente a intensidade desse sinal, na frequência desse sinal, que basicamente é na velocidade de oscilação, quando ele sai do ponto mais baixo para o ponto mais alto, ou na fase do sinal, que seria basicamente o momento no ciclo que ele altera de um extremo para o outro. Do outro lado, o teu telefone ele faz o processo de demodulação extraindo os dados que foram colocados dentro dessa frequência pelo modem. E todo esse processo de modulação ele trabalha usando o sistema binário, que é basicamente um sistema que utiliza de zeros e uns para converter qualquer informação em algo legível por uma máquina. Mais uma vez, zeros e uns somente, e pode codificar qualquer informação existente. E esse sistema ele é muito utilizado principalmente por conta da engenharia que existe por trás dos computadores. Se tem energia ou se não tem energia. 0 ou 1. E a velocidade de transmissão ela depende intrinsecamente do quão rápido a gente consegue alterar entre esses zeros e uns, ou seja, do quão rápido a gente consegue sair de tem energia para não tem energia, ou sair do ponto baixo de uma onda para o ponto alto de uma onda. São sempre duas opções, ou tem energia ou não tem energia, ou está no ponto baixo da onda ou está no ponto alto da onda. E obviamente esses dados eles têm que ser extremamente confiáveis. E aqui a gente volta na física das coisas. Quanto maior for a frequência, maior vai ser a velocidade que ela sai do ponto baixo para o ponto alto. Como eu falei anteriormente,
anteriormente. O hertz, ele é basicamente quantas ondas cabem dentro de um segundo. Ou seja, se cabem mais ondas dentro de um segundo, consequentemente eu consigo colocar mais dados dentro de um segundo, maior é a velocidade nesse caso. Obviamente isso é uma forma bem simplista de pensar nas coisas, porque existe uma infinidade de regras físicas e de regras também de engenharia por trás de tudo isso. A gente não simplesmente joga vários zeros e uns dentro da onda e espera que do outro lado isso seja decodificado da forma correta. Normalmente esses dados eles são separados em pacotes com um número específico de zeros e uns e também alguns zeros e uns de validação para garantir que esse pacote não está quebrado e também um endereço para que seja entregado esse pacote. Por isso que na mesma rede Wi-Fi, usando a mesma frequência, o teu modem ele consegue saber exatamente se é para conectar no teu telefone ou no telefone de outra pessoa que também mora com você, porque existe de fato o endereço para que aquele pacote seja entregue. Vamos supor que você está assistindo um filme. Se o pacote ele fosse entregue de forma constante, inteiramente, você ia precisar fechar um sinal com o seu modem e esperar o filme acabar até a transferência acabar. Como é tudo separado em pacotes, basicamente ele te manda um pedacinho pequenininho do filme, consequentemente consegue dar espaço para outras informações também trafegarem pela mesma rede. Então isso possibilita a conexão de múltiplos aparelhos dentro da mesma rede. E também a velocidade, ela não depende só da frequência, ela depende de uma série de outras coisas. Um ponto muito importante é a qualidade do equipamento que você está usando. Normalmente o equipamento fornecido pela operadora de forma gratuita, ele não é só um modem, ele é um ponto de acesso, ele é um switch e ele é também um roteador. Comumente a maior parte das pessoas chama de roteador, mas ele faz 4 funções em uma e consequentemente não faz nenhuma delas direito. Como o modem é a opção que modula e demodula o sinal, ele tem que ter uma qualidade de implementação dessa modulação e demodulação de uma forma eficiente. Não adianta a tua frequência de sinal ser extremamente alta se o teu modem não tem a capacidade de acompanhar essa frequência e modular os dados de forma correta. Ele vai acabar limitando ali a velocidade da sua internet por conta disso. Como eu falei anteriormente, existem frequências estabelecidas para cada tipo de comunicação feita. E eu falei também que você não podia colocar o seu modem ou o seu roteador perto do seu micro-ondas, porque ele opera na mesma frequência do modem. Normalmente existem muitas outras coisas que vão operar nessa frequência. Essas coisas podem interferir no seu sinal. Fones de ouvido, controle de televisão, sistema de segurança de casa, equipamento eletrônico, babá eletrônica, várias coisas operam nessa mesma frequência e acaba de fato interferindo no seu sinal. Ou seja, não é só a frequência do sinal, não é só o equipamento e sim as outras coisas que estão em volta também que pode gerar esse tipo de interferência. Pensa na frequência dos hertz como uma rodovia e todas essas coisas elas trafegam pela mesma rodovia e o seu Wi-Fi é uma dessas coisas. Então, quanto mais pessoas ou quanto mais coisas estiverem trafegando nessa rodovia, menor vai ser o seu sinal. Consequentemente, a frequência de 2,4 GHz é a frequência mais congestionada. Você não vai ter problemas de congestionamento da frequência em frequências mais altas como a de 5 GHz. E, mais uma vez, voltamos à distância. Quanto maior for a distância que você tiver do sinal, menos potência esse sinal vai ter. Não é falha de engenharia, é pura física. E aqui a gente considera a lei do inverso quadrado. Quando você dobra a distância de uma fonte de radiação, você recebe apenas 1/4 da potência dessa fonte de radiação. Como ondas eletromagnéticas são fontes de radiação, a gente já tem a resposta. Combina isso com interferência de sinal, com obstáculos e com várias outras variáveis dentro do mesmo assunto e pronto. A gente vai ter aí um caos extremo quando se trata de conexões e ainda assim tudo funciona extremamente bem, porque as pessoas que estudaram isso por anos são extremamente capacitadas. Tá. E por que isso tudo importa para programador? Você pode estar pensando, cara, só quero fazer meu CRUD com React aqui, colocar um aplicativo no ar em um final de semana e pronto, ficar milionário. E a resposta é muito simples. Quando você tem os conhecimentos estruturais, você consegue identificar falhas, identificar problemas de uma forma muito mais rápida e conseguir estabelecer uma resolução desse problema de uma forma muito específica. Vão existir problemas que vão ser das ferramentas, vão existir problemas que vão ser direto no código, vão existir problemas que vão ser problemas de infraestrutura e, obviamente, os problemas de infraestrutura você resolve com conhecimentos de infraestrutura e isso é entender como redes funcionam. Você consegue colocar o teu servidor para rodar no final de semana, mas se o teu usuário começa a reclamar que está lento, pode ser ou o problema no código, ou pode ser a distância do servidor que esse sistema está rodando. A tua largura de banda do servidor pode estar ficando insuficiente porque entrou um volume muito grande e você não se atentou ao plano que você contratou desse servidor. A infraestrutura pode ser inadequada, você pode estar colocando muitos dispositivos para rodar dentro de um mesmo servidor e acabar não conseguindo
conseguindo uma eficiência da máquina por conta disso, e tudo isso você entende com conhecimento de infraestrutura. Nesse sentido, você consegue aplicar soluções práticas, até mesmo dentro de uma API, nesse sentido de diminuir requisições, minimizar o máximo de dados que você vai trafegar entre o usuário final e o teu servidor, para, obviamente, não gastar largura de banda à toa, cachear as informações de uma forma estratégica para que você evite ficar saindo do seu servidor para o banco de dados, também vai gastar largura de banda, e enfim, diversos outros cenários que você provavelmente vai se deparar na sua carreira, caso você se torne um programador competente. Do contrário, se você nunca viu ou sequer esbarrou num problema desse, das duas uma, ou você está começando agora, ou você provavelmente é um programador incompetente e vai ser substituído. E voltando à pergunta inicial, por que você não pode se distanciar do seu Wi-Fi, ou por que ele fica uma merda numa distância maior? É física pura. Seu roteador provavelmente está usando a frequência de 5 GHz na velocidade máxima quando você está na sala, porque você está muito próximo dele. A partir do momento que você sai, você volta a usar a frequência normal de 2,4, e a frequência, obviamente, caindo, vai cair também a tua velocidade de sinal, deixando ou com a qualidade de download menor, ou com a qualidade do seu stream ainda menor. Os obstáculos, como paredes, vão interferir nesse sinal, consequentemente tudo vai ficar mais lento. Eu espero ter explicado bem como a tua rede sem fio funciona. A gente ficou nessa parte específica por hoje, porém nos próximos vídeos eu pretendo falar sobre protocolos TCP/IP, que é um dos mais famosos, como seus dados vão trafegar pela internet, mais pra frente como funciona a infraestrutura de data centers, como que funciona a web de fato, como que é possível você se conectar da sua casa com diversas pessoas no mundo inteiro, e também vou explicar um pouco mais sobre a sua rede local e como você pode fazer coisas bem interessantes usando a sua rede local sem se expor na internet. Toda a visão que eu passei nesse vídeo é uma visão extremamente superficial. Se você quiser se aprofundar no assunto, cada tópico tem uma quantidade gigantesca de assuntos que você pode extrair. Se você for mais hardcore, você pode fazer, como eu falei anteriormente, um sistema para guardar essas informações. Isso é extremamente válido, vai te ajudar muito no que diz respeito a estudo. E reforçando mais uma vez, a internet não é mágica. A internet é uma infraestrutura muito bem pensada, com limitações muito reais. E tudo isso funcionando num nível planetário. E agora você entende pelo menos um pouquinho dessa engenharia. E se você chegou até aqui, meus parabéns, você tem um potencial gigantesco para ir muito além do CRUD básico e se tornar de fato um programador que vai entender as bases e vai entender como as coisas funcionam e tem menos chances de ser substituído aí pelos próximos anos. No geral, programação envolve muito mais complexidade que isso. Então, se você consegue de fato sentir um certo prazer por esses assuntos, meus parabéns. Se você gostou do conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, deixa seu gostei e se inscreve no canal para mais. Valeu, até a próxima.